Como criar enquetes e caixinhas de perguntas incríveis e totalmente personalizadas para suas redes sociais. É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. E aqui na tela do computador, para a gente começar a montar a nossa enquete e depois da caixinha de perguntas, a gente vai precisar entrar no site canva.com. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Depois que você criar a sua conta aqui dentro do Canva, você vai entrar em criar um design e aqui você pode escolher a opção de Story para Instagram. Tanto para montar a enquete, como também para montar a caixinha de pergunta, porque as duas vão ter o mesmo formato. Afinal, elas vão estar lá no Story do Instagram, beleza? Então, cliquei aqui em Story do Instagram e aqui dentro da área de trabalho do Canva a gente tem basicamente duas opções para a gente montar a nossa enquete. Então, a gente pode começar do zero, uma arte totalmente do zero, ou seja, a gente vai trazer textos, elementos e fotos aqui para dentro para a gente ir montando uma composição. Ou a gente pode vir aqui em templates e a gente vai pesquisar por enquetes. E a gente vai usar como base os templates que o próprio Canva já disponibilizam para a gente. Então a gente vai só pegar esse template e alterar algumas opções de texto e também alguns elementos. Então é exatamente isso que eu vou fazer nesse vídeo, para ele não ficar tão longo, já que a gente vai montar duas artes, tá certo? Então aqui em templates eu vou pesquisar por enquete. E aqui o próprio Canva já vai disponibilizar várias opções de templates com enquetes para a gente escolher. Eu vou pegar essa segunda aqui. Não é tão importante, né, o template que você vai escolher, a não ser que você queira seguir exatamente o que o template está falando, mas como aqui a gente vai mudar bastante coisa, pode ser essa segunda mesmo, a gente vai usar basicamente somente aqui essa forma da enquete para a gente ter uma noção de onde vai ficar a enquete lá dentro do Instagram. Lembrando uma coisa que é bem importante antes da gente começar, se você somente salvar a foto assim e postar lá nos stories, essa enquete ela não vai ser clicável. Para ela ser clicável, você precisa colocar um adesivo lá dentro do Instagram, vou mostrar lá na tela do celular para você conseguir deixar essa enquete clicável. Então vamos lá, para a gente começar o nosso design aqui, eu vou começar apagando os textos que estão disponíveis aqui, vou apagar também esses elementos e o fundo. Pronto, feito isso, agora eu vou mudar a cor do plano de fundo, eu vou deixar o plano de fundo preto. Então, dessa forma a gente já consegue mudar a cor do plano de fundo. E agora a gente vai trazer uma foto para deixar em cima do nosso plano de fundo. Aqui eu quero fazer uma enquete que seja relacionada com tecnologia. Então aqui em elementos eu vou pesquisar por tecnologia. Agora a gente vai conseguir selecionar a aba aqui de fotos e a gente vai conseguir ver várias opções gratuitas para a gente usar. Então eu vou escolher essa daqui, por exemplo. Agora eu vou deixar ela na vertical e vou aumentar ela para ela cobrir todo o nosso plano de fundo. Feito isso, agora eu vou só diminuir um pouco a transparência dessa foto, porque assim a gente vai conseguir dar mais destaque para o texto e para a enquete do que justamente para a foto que está no plano de fundo, tá certo? Então, assim já está ótimo. Agora a gente vai escrever aqui o título da enquete. Agora eu vou só mudar a cor do texto. Então, deixa tudo selecionado, a gente clica aqui em cima em cor do texto. Vou deixar com o branco agora para a gente conseguir criar um destaque maior para a nossa postagem. E a gente vai só mudar agora a fonte. Então, uma fonte que eu gosto bastante é essa daqui, a Thumb Headline, que eu acho que para esse tipo de post vai ficar bem legal. E a gente pode aumentar também para ficar mais visível. E caso você não queira deixar com essa opção de sim ou do não e você queira usar, por exemplo, emojis no lugar, você pode vir aqui em emoji. Se ele não tiver aqui na sua aba lateral, você vai clicar aqui em mais e ele vai estar logo aqui embaixo na opção de emoji, tá? Então você pode clicar aqui e aqui você vai conseguir ter acesso a vários emojis. Então você pode pegar, por exemplo, uma carinha feliz, uma carinha triste para simbolizar o sim ou não. Então vou colocar essa carinha dando risada aqui. Vou só desagrupar a enquete aqui para a gente conseguir tirar o texto dessa forma e vou posicionar uma carinha aqui e uma carinha triste aqui do outro lado. E agora o que a gente vai fazer? Quando eu monto principalmente essas enquetes com emojis, eu gosto de colocar uma seta e escrever a opção aqui embaixo. Então, opção 1 e opção 2. E aí você vai adaptar para o tipo de enquete que você está criando. Então, aqui em elementos, eu vou pesquisar por setas. E aí eu vou vir aqui em figuras. E a gente pode escolher essa primeira mesmo que está aparecendo aqui. Agora a gente vai só posicionar ela apontando aqui para baixo, dessa forma. E agora a gente deixa ela selecionada, a gente clica aqui em cima em duplicar e a gente vai deixar a seta aqui do outro lado também, exatamente dessa forma. E agora a gente vai adicionar uma nova camada de texto só para escrever opção 1 e opção 2. Então eu apertei a tecla T, a gente já adicionou uma nova camada de texto. Vou escrever aqui opção 1. Agora a gente pode diminuir bastante esse texto aqui. Se você quiser, você pode inclusive mudar a fonte, tá? Aqui eu não vou mudar para não ficar tão longo o vídeo. E aqui, só duplicar e escrever aqui do lado, no caso, a opção 2 da sua enquete. E agora, basicamente, o nosso story para enquete já está feito. Lembrando que aqui não vai ficar clicável, a gente vai ter que ir lá para a tela do celular agora para ver como que a gente vai tornar esse post clicável. Mas antes, para a gente salvar, é só a gente clicar aqui em baixar, você vai escolher a opção PNG e baixar no seu computador e pode mandar para o seu celular para você conseguir postar lá no seu Instagram. Agora, aqui no Instagram, para você conseguir montar um story é muito simples. É só você clicar em cima da sua foto de perfil, que você já vai vir aqui para sua galeria de fotos, onde vão estar todas as fotos que vocês têm salva aí no seu celular. E aqui, como eu já deixei salva a foto da enquete, é só clicar em cima dela. Pronto, exatamente dessa forma, ela já vai vir aqui para dentro dos stories. E agora a gente vai clicar
aqui nessa terceira opção, aqui na parte superior, em adesivos, para a gente clicar aqui em enquete. Na terceira linha a gente já consegue achar aqui em enquetes. Pronto, agora você pode escrever aqui as alternativas que você quer, sim ou não. E se você quiser, você pode também colocar um emoji. Então, para você fazer isso, é só você clicar em cima do texto. E aí você vai vir aqui no próprio teclado do seu celular mesmo, em emojis, para você escolher o emoji que você quer deixar. Então, vamos supor que eu vou deixar esse daqui. E aí, agora é só você aumentar bastante para você tampar a enquete que a gente fez lá dentro do Canva. Como eu falei, né, a enquete que a gente montou lá dentro do Canva, aquela arte, ela só serve para a gente ter uma noção de onde a gente vai colocar o adesivo aqui, porque agora sim essa enquete está clicável. Se você não colocasse esse adesivo, as pessoas não iriam conseguir votar na sua enquete, tá certo? Então agora é só você postar aí nos seus stories que você já vai conseguir receber os primeiros votos dos seus seguidores. E se você já gostou de como a gente montou essa enquete, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e faz com que ele mostre esse conteúdo aqui para mais pessoas, beleza? Então, vamos continuar agora com o nosso vídeo. Agora que a gente já viu como montar o Story no formato de enquete, a gente vai ver como montar o Story com a caixinha de pergunta personalizada. E como eu falei no começo do vídeo, é o mesmo formato da enquete. Então, a gente vai só clicar aqui em cima em adicionar página, porque já vai estar tudo no mesmo formato, e a gente vai criar a arte da caixinha de pergunta aqui dentro desse arquivo mesmo. Então, basicamente, o que a gente vai fazer novamente é adicionar uma foto aqui no plano de fundo relacionada à tecnologia. Então, novamente, eu vou pesquisar aqui por tecnologia. E aqui eu vou escolher uma foto diferente para servir como exemplo para a gente. Pode ser essa daqui. Agora eu vou só posicionar ela do jeito que ela tampe todo o plano de fundo, dessa forma. E assim como a gente fez no post da enquete, eu vou diminuir um pouco a transparência dela. Vou deixar aqui por volta de 70. Acho que assim já vai ficar bem legal. E agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma palavra só, que vai ser o tema da pergunta. Então, vamos supor que eu fosse abrir uma caixinha de perguntas para receber perguntas sobre tecnologia. Aqui eu vou escrever então tecnologia, dessa forma, só que agora eu vou mudar a fonte. Eu vou deixar essa Leak Spartan, que eu acho que vai ficar mais legal para o efeito que a gente vai fazer, que é aquele efeito fade out, que eu já ensinei algumas vezes aqui no canal, em que o texto ele começa, né, bem visível e a gente vai criar várias camadas de texto até que a última aqui esteja quase que invisível. Por isso que chama fade out, que ele vai sumindo ao decorrer que a gente for colocando novas camadas de texto, tá certo? Então agora a gente vai duplicar várias vezes essa camada, tentando sempre deixar, né, o mesmo espaçamento entre uma palavra e outra. Pronto, agora a gente vai criar alguns efeitos nesse texto para a gente deixar ele mais legal ainda. Então a gente vai deixar o segundo texto selecionado, a gente vai vir aqui em efeitos, a gente vai clicar na opção de vazado. Aqui eu gosto de deixar bem fino, então por volta de 10 e 15, tá? Então aqui a gente já consegue começar a criar o nosso efeito. E agora a gente pode vir selecionar todos e aplicar esse mesmo efeito, tá? Porque a gente vai deixar exatamente todos da mesma forma. E agora, por fim, a partir da terceira camada de texto, a gente vai começar a diminuir a transparência deles. Então, a gente vai começar a diminuir de 10 em 10. Eu acredito que assim vai ficar bem legal. Então, aqui no terceiro, a gente já pode clicar aqui em transparência. A gente vai deixar por volta de 88, por aí, 85. Aqui a gente pode ir diminuindo gradativamente, assim, sempre de 10 em 10. Então ali a gente deixou 88, eu vou deixar 78 agora. Aqui a gente coloca 68. Pronto, e é exatamente dessa forma que ficou o nosso efeito, diminuindo de 10 em 10. Agora o que a gente precisa fazer é colocar, né, um elemento que tenha de uma caixinha de pergunta aqui para a gente ter uma noção mais ou menos de como vai ficar lá no Instagram. A gente pode inclusive usar esse elemento que a gente vai colocar aqui para servir como uma sombra na nossa caixinha lá dentro do Instagram. Porque assim como a enquete, a gente não consegue criar, né, uma caixinha de pergunta que funcione aqui dentro do Canva. A gente vai novamente ter que adicionar um adesivo lá dentro do Instagram, assim como a gente fez na enquete, só que agora, né, com uma caixinha de pergunta. Então, para a gente adicionar uma caixinha de pergunta aqui para a gente usar como sombra para nossa, a gente vai vir aqui em templates e a gente vai pesquisar por caixa de pergunta. Então, eu vou criar uma nova camada aqui embaixo, só para a gente não perder o que a gente já fez, e vou escolher esse primeiro aqui, por exemplo. Então, aqui eu vou só copiar o arquivo da caixinha de pergunta, que é esse daqui. Então, Ctrl C e Ctrl V aqui em cima, e a gente já conseguiu posicionar a caixinha de pergunta. Então, a gente já pode deixar ela centralizada aqui, e agora, se você quiser, você pode escolher uma cor para você deixar na sombra ou então no contorno da sua caixinha de pergunta. Eu vou deixar um azul bem forte, um azul mais quase que neon mesmo, então aqui a gente consegue sempre deixar nas extremidades para deixar a cor neon, né? E aqui a gente pode só clicar fora e pronto, basicamente o nosso post da caixinha de perguntas já está feito. Agora a gente vai só clicar em baixar e deixar na opção de PNG novamente e a gente vai lá para a tela do celular para a gente ver como colocar a caixinha de pergunta em cima dessa arte. E agora, para a gente criar a caixinha de pergunta, novamente a gente já voltou aqui para a tela do Instagram para a gente conseguir adicionar um story. Então vou clicar aqui na opção da foto que a gente montou lá dentro do Canva e a gente vai clicar aqui em adesivos novamente
E agora a gente vai clicar aqui na segunda linha, na primeira opção em perguntas. Agora a gente já consegue posicionar aqui exatamente da forma que a gente quiser. Então a gente consegue deixar como se fosse para fazer um contorno, assim na nossa caixinha de pergunta, que é uma opção que fica bem legal, mas eu também gosto de deixar um pouco maior a caixinha de pergunta e deixar como se fosse uma sombra. Eu acho que fica até mais legal do que se fosse somente um contorno. Assim parece uma sombra projetada, né? Eu acho que fica bem legal e dá um destaque ainda maior para sua caixinha de pergunta. E agora você pode também escrever a pergunta que você quer aqui e aqui embaixo em digite algo é onde os seus seguidores vão clicar para conseguir mandar a pergunta para você responder. Feito isso, agora é só você clicar aqui em seus stories que você já vai conseguir postar aí no seu Instagram. E agora que a gente chegou ao final desse tutorial, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que acima de tudo você consiga aplicar o que você aprendeu nesse vídeo. Então se você montar suas enquetes, montar suas caixinhas de perguntas personalizadas lá para o Instagram, pode me marcar lá, meu perfil é @caioparisotto com 2 T's e 2 O's no final, que lá eu reposto todas as artes que vocês criam, tanto para o feed como para os stories, eu reposto lá no meu perfil, beleza? E além disso, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo que sai toda quinta-feira. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.